Fala, YouTube! Beleza? É o seguinte, que bom que você ainda está conosco. Vamos iniciar agora o nosso quinto bloco, tá? Totalizando 25 questões de ondulatória que já caíram no Exame Nacional do Ensino Médio. Então é só você aproveitar, seguir conosco nesses próximos minutos rumo à aprovação. Vamos lá! Então vamos embora, vamos fazer mais 5 questões de ondulatória, tá certo? Vamos começar com uma questão bonitinha envolvendo tubos sonoros abertos. Não esqueça que nos tubos sonoros abertos, nas extremidades desse tubo sonoro, desses tubos sonoros, a gente encontra o que nós chamamos de ventre, tá certo? Já nos tubos sonoros fechados, que nós resolvemos uma questão no bloco anterior, a gente nas extremidades encontra um nó na extremidade fechada e na outra extremidade a gente encontra um ventre. Olha a figurinha dessa questão, questão 7. Você vai perceber que nas duas extremidades nós temos ventres. Isso é super importante para futuras questões, não para essa, mas para futuras questões isso é super importante. Outra coisa, olha esse padrão aí de figura. Esse padrão ele é sempre da mesma forma, até esse nome diz padrão, tá certo? Então sempre você terá o padrão de ondas estacionárias num tubo aberto com a configuração que encontra-se na questão de número 7, sempre. Por exemplo, essa figura A representa o que nós chamamos de primeiro harmônico. No primeiro harmônico, a gente tem meio comprimento de onda. Se você olhar direitinho, a gente tem a configuração de meio comprimento de onda nesse primeiro harmônico. Tá assim, ó. Na medida que a gente tem algo desse tipo assim, olha só, olha a figura. Na configuração do primeiro harmônico, essa figura é como se você esquecesse isso e pegasse essa partezinha e colocasse aqui. Tá certo? Então isso representa meio comprimento de onda. Na segunda figura, você vai perceber que está assim, ó. Confere ou não? Deixa eu colocar aqui para tu depois ela. Isso aqui é meio comprimento de onda e esse com esse aqui dá mais meio comprimento de onda. Então eu tenho dois meios comprimentos de onda, tá certo? Deixa eu retornar a figura. Então, ó, bora lá. Em uma flauta, as notas musicais possuem frequências e comprimentos de onda muito bem definidos. As figuras mostram esquematicamente um tubo de comprimento L, que representa de forma simplificada uma flauta, em que estão representados em A, o primeiro harmônico de uma nota musical, comprimento de onda lambda A. Em B, seu segundo harmônico, comprimento de onda agora está menor, tá certo? Porque estão cabendo duas meias ondas no segundo harmônico. Em seu terceiro harmônico, obviamente, caberão 3 meias ondas. E ele coloca lambda A maior que lambda B, maior que lambda C. Em função do comprimento do tubo, qual o comprimento de onda da oscilação que forma o próximo harmônico? Meus amigos, numa sequência de indução aí, tá? Você tem que, no quarto harmônico, você terá 4 meios comprimentos de onda ocupando aquele tubo que eu vou chamar de L, até porque ele diz que o comprimento do tubo é L. No terceiro harmônico você teve 3 meios comprimentos de onda, no segundo 2 meios comprimentos de onda, no quarto 4 meios comprimentos de onda, o que vai fazer 4 lambdas igual a 2L. Lambda será 2L sobre 4, o que dá para a gente lambda igual a L sobre 2. Então, lambda vai ser L sobre 2, tá certo? Retornando ao nosso enunciado, gabarito letra C, lambda igual a L sobre 2, tá bom? Beleza? Próxima questão. A questão de número 8, ela era uma questão teórica, tá certo? Também envolvendo acústica, também envolvendo relações entre as propriedades do som. E dizia o seguinte:
Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente ao... Bom, a gente está em uma questão onde ele fala de instrumentos musicais diferentes. Quando ele fala de instrumentos musicais diferentes, ele está querendo que você pense no timbre do som. O som tem três características importantes. A altura, que tem a ver com a frequência do som, tá? Que tem a ver com a nota musical. A intensidade, que tem a ver com amplitude, tem a ver com um som forte e um som fraco, tem a ver com o volume. E o timbre, que é o que tem a ver com o formato da onda, com a forma da onda, que está diretamente relacionado ao instrumento musical. Então, o gabarito dessa questão é letra D, timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes. Beleza? Então, duas questões resolvidas já. Vamos embora, para mais uma aqui. Deixa eu aumentar a figurinha dela. Pronto. Vamos lá. Essa questão fala de mais uma das propriedades do som, tá? Cita mais uma delas aí, você vai perceber, vê. A figura 1 apresenta o gráfico da intensidade, tá vendo? Intensidade é uma das propriedades do som que tem a ver com o volume do som, tá? Em decibéis, dB, da onda sonora emitida por um alto-falante, que está em repouso, e medida por um microfone em função da frequência da onda para diferentes distâncias. Ele coloca 3 milímetros, 25 milímetros, 51 milímetros e 60 milímetros. Tá? Só a título de informação, a intensidade de uma onda, nós já falamos em aulas anteriores, tá? Mas a gente vai repetir aqui, e vai aconselhar, caso você esteja assistindo pela primeira vez nossa aula, que você vá na nossa playlist, tá? Que lá encontram-se várias outras aulas envolvendo ondulatória, por exemplo. Perdão. Então, potência dividido pela área. Sendo que essa área você relaciona da seguinte forma. 4π sobre d ao quadrado. Eu já falei em aulas anteriores isso daí, tá certo? Consequentemente, o aumento da distância vai fazer com que algo nessa intensidade altere. E o que vai alterar é o seu valor. Obviamente que não é uma relação linear isso daí. Isso é uma relação quadrática. Mas o suficiente para que você perceba que o aumento da distância em relação ao alto-falante fará com que a intensidade dessa onda luminosa, dessa onda sonora, me perdoe, ela diminua, tá? Então vamos retornar à questão. Aí ele fornece uma figura para alinhar a linguagem, que é essa figura 2. Para que você entenda que subgrave é de 20 Hz até 63 Hz, que um som grave é de 63 até 250, que a média é baixa, enfim. Tem uma tabelinha para que você, através dessa tabela, a habilidade 17, tá, também envolvida, que é analisar gráficos e tabelas, você consiga desenrolar a questão. Isso é só um alinhamento de linguagem, isso daí, tá bom? Bom, relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2, com a intensidade sonora percebida, tá? Como a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante. Então, ele quer saber, ao relacionar as informações na figura 1 e 2, como é que a intensidade sonora é afetada pelo aumento da distância. Pessoal, veja que o gráfico da figura 1 não é um gráfico linear, tá certo? Mas não tem como a gente perder tempo, aliás, não é aconselhável você perder tempo avaliando todo o gráfico, você vai para as alternativas. Beleza? Bora lá. Letra A. Ele diz que a intensidade sonora aumenta na faixa das frequências médias. Olha aí que a intensidade sonora aumenta na faixa de 4.000 Hz. 4.000 Hz representa média alta, que vai de 2.500 Hz, que é 2,5 kHz, até
5 kHz, 5.000 Hz. Então, o pico de intensidade aí ocorre mais ou menos na faixa de 4 kHz. 4 kHz é média alta, tá certo? E não média. Média seria de 640 até 2.500, então está falso. B. Diminui na faixa das frequências agudas. Não. Diminui na faixa de mais ou menos 300 Hz. 300 Hz não é agudo, tá? Na verdade, um pouco menos, né? 200 e pouco ela já começa a reduzir, tá? Se você olha nesse gráfico aí, na verdade, a partir dos 50, olha o gráfico, já é um gráfico decrescente. Ele já começa a diminuir. É óbvio que o pico dessa redução é mais ou menos em torno de 200, 200 e pouco. Mas já começa a diminuir a partir dos 50 Hz. Tá certo? Começa a diminuir. 50 e pouco já aí, 60 Hz começa a diminuir. Então, falso. Letra C. Diminui na faixa das frequências graves. Perfeito. Porque as frequências graves começam mais ou menos em 63 Hz. E essa redução inicia-se por aí, 60 Hz, 50 e pouco, 65, 70. Então, perfeito. Você não vai encontrar uma perfeição nessas informações, uma linearidade. Então, você tem que ter jogo de cintura na hora de responder. Tá? Então, o gabarito letra C, sem contestação alguma, diminui na faixa das frequências graves. Beleza? Gabarito letra C. Nem precisa ler as outras alternativas. Questão de número 10. Caiu em 2016 essa questão. Também de ondas estacionárias. Falava o seguinte. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma. Anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e, em seguida, retirou-se sua plataforma giratória. Então, anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e, em seguida, retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos de manteiga derretida, alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura. De acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos da manteiga derretida? Pessoal, ele está cobrando aí o conceito, pelo menos razoável, de ventre e nó. Tá? Os ventres representam pontos das ondas estacionárias de interferência construtiva, máxima energia de oscilação, que nessa figura seriam os pontos 1, 3 e 5. Os nós representam pontos de interferência destrutiva, energia de oscilação mínima, tá bom? Consequentemente, a manteiga derretida deverá encontrar-se esses pontos de manteiga derretida exatamente nos ventres. E os ventres são pontos 1, 3 e 5. Ele pede pontos consecutivos. Pontos consecutivos seriam os pontos 1 e 3. Então, nosso gabarito exatamente letra A. Na verdade, são os pontos 1, 3 e 5, mas como ele pede pontos consecutivos, teria que ser os pontos 1 e 3. Então, gabarito repetindo, letra A. A de aprovação, que é o que você vai ter, tá bom? Vamos para a última questão do nosso bloco de ondulatória. Deixa eu apagar essa questão aqui. Pronto. Está aqui. Nossa última questão versava sobre efeito Doppler. Tá? A questão falava assim. Uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme. Isso é super importante para resolver essa questão. Retilíneo e uniforme. Aproxima-se de um observador O em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. A frequência da onda emitida pelo alto-falante, pela sirene dessa ambulância é constante.
O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada em função do tempo FO, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual esboço gráfico representa a frequência detectada pelo observador? Preste atenção. Você está diante de uma questão de efeito Doppler, tá? E o efeito Doppler mostra, por exemplo, que quando há uma aproximação relativa entre os corpos, há um aumento na frequência aparente da onda. Ou seja, esse som fica mais agudo. Quando há um afastamento, por sua vez, obviamente, você tem uma redução na frequência. Esse som, então, fica menos agudo, ou melhor dizendo, esse som fica mais grave. Bom, o que é importante aqui? É você sacar que na hora que a gente diz, por exemplo, que esse som fica mais grave, esse som não vai ficando mais grave, mais grave, mais grave, mais grave, não. Ele fica mais grave. Por exemplo, se a frequência natural desse alto-falante fosse, por exemplo, 400 Hz, na hora que a ambulância aproximou-se, esse som fica em, por exemplo, 600. Mas ficará 600 durante toda a aproximação da onda, durante toda a aproximação da ambulância. Esse 600 não vai aumentando porque a ambulância vai ficando mais próxima do observador. Não, aumenta. Do mesmo jeito que quando a ambulância afasta-se, a frequência reduz porque está ocorrendo o afastamento, por exemplo, para 300. Isso aqui são exemplos numéricos, só para você não ficar com muita coisa virtual. Essa frequência diminui, mas ela fica sempre do mesmo valor. Agora, ela reduz porque afastou. O fato de afastar, a frequência já diminui, porque o comprimento de onda aumenta, tá? Mas ela não fica diminuindo, ela diminui. O que aumenta ou que diminui com o aumento da distância, com o aumento da aproximação, é a intensidade, que a gente falou em uma questão anterior. Quanto mais próxima a ambulância fica do observador, a intensidade vai aumentando cada vez mais. A frequência não. A frequência aumentou e parou. Ela tem um aumento e para. Só a título de informação, essa frequência aparente ela é calculada assim. Frequência natural, velocidade do som, mais ou menos, velocidade do observador. Você não vai precisar calcular, é só para você saber. Velocidade da fonte. Veja que para mudar essa frequência aparente, o som teria que mudar de velocidade. Ele não está mudando, porque ele não muda de meio. A fonte teria que mudar de velocidade. Ele diz no texto que o movimento é retilíneo e uniforme, tá certo? Então, nada pode, e o observador está parado, nada pode mudar essa frequência aparente. Então, ela fica mais aguda, ela aumenta, mas não aumenta mais. Por isso que o gabarito é exatamente letra D. Porque na letra D você tem, olha aí a letra D. Na letra D você tem a frequência maior, quando o observador está aproximando-se. Quando o observador fica ao lado, quando a ambulância está aproximando-se, perdão. Quando a ambulância fica ao lado do observador, a frequência natural iguala-se à frequência da ambulância. Depois, quando o observador e a ambulância começam a se afastar, a frequência diminui, mas praticamente permanece constante depois. Então, gabarito letra D de dado. Beleza? Então, finalizamos mais um bloco, nosso quinto bloco. Resolvemos com isso 25 questões de ondulatória do Exame Nacional do Ensino Médio. Talvez tenham mais umas 4 ou 5 aí, tá? Que tem temas recorrentes.
tá? Por isso que nós não colocamos aí, para não ficar cansativo. Agora você vai me prometer que vai ao nosso bloco 6, onde nós vamos resolver questões de estática, tá? Do corpo extenso, tá certo? Beleza? Então a gente se encontra no bloco de número 6.